Bom dia. Se você acordou sem saber exatamente por onde começar, se olhou para o dia e sentiu aquele peso de incerteza, se a mente já está cheia antes mesmo de sair da cama, você não está sozinho. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro, e a oração desta manhã é sobre isso. Quando não sei por onde começar, Deus conduz meus passos agora. Aqui neste canal, a gente caminha junto, com oração simples, com a palavra de Deus e com a certeza de que hoje é possível dar um passo de cada vez com direção. Não precisa ter tudo resolvido para começar. Não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o primeiro passo. Deus conduz quem se dispõe a caminhar, mesmo na incerteza. Tem dias em que a gente acorda e já sente a mente cheia. A lista de coisas para fazer parece maior do que o tempo que a gente tem. Tem decisões esperando, conversas que precisam acontecer, problemas que não foram resolvidos ontem e continuam aqui hoje. Tem conta para pagar, tem e-mail para responder, tem situação para resolver. E aí vem aquela sensação de paralisia, como se a gente não soubesse nem por onde começar. É como olhar para uma montanha de tarefas e sentir que qualquer caminho que você escolher vai ser o caminho errado. É exatamente aí que a palavra de Deus entra. Não para resolver tudo de uma vez, não para fazer a montanha desaparecer num passe de mágica, mas para nos dar direção, para nos lembrar que a gente não caminha sozinho. Vou ler para você o Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Esse verso não é uma promessa mágica de que tudo vai ficar claro instantaneamente. Não é uma garantia de que você vai acordar amanhã com um mapa detalhado da sua vida. É uma promessa de companhia. Deus diz: eu vou te ensinar o caminho. Não todos os caminhos de uma vez, mas o caminho que você precisa seguir hoje. O próximo passo, a próxima decisão, a próxima conversa. E mais, Ele vai guiar com os olhos dele. Isso significa atenção, cuidado, presença constante. Não é um Deus que joga um manual de instruções e sai de cena. É um Deus que caminha junto, que observa, que orienta passo a passo, que não tira os olhos de você. Vou ler também Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esses versos mostram a postura que a gente precisa ter hoje. Não é confiar no próprio entendimento, porque, convenhamos, às vezes o nosso entendimento está confuso, cansado, ansioso, limitado. A gente enxerga uma parte pequena da história. A gente não sabe o que vem depois. A gente não consegue prever todas as consequências. E quando a gente se estriba só nisso, quando a gente depende só da própria capacidade de entender e controlar, a gente trava. A instrução aqui é simples. Reconheça Deus em todos os teus caminhos. Isso significa trazer Deus para dentro das suas decisões, das suas conversas, das suas tarefas, até das coisas pequenas. E a promessa é que Ele vai endireitar as veredas. Não significa que vai ficar fácil. Não significa que você não vai encontrar obstáculos, mas que vai ter direção, que o caminho vai fazer sentido, que você vai estar sendo guiado. E tem mais um verso que eu quero ler, que é Isaías 30, verso 21. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é lindo. Deus fala. Ele não fica em silêncio esperando que a gente adivinhe. Ele direciona. Às vezes de forma clara, às vezes de forma suave, mas Ele direciona. E o papel da gente é estar atento, ouvir, reconhecer a voz dele no meio de tantas vozes que falam na nossa cabeça todo dia. Agora, vamos olhar como isso aparece na vida real, porque a gente não vive em teoria. Você acorda, pega o celular antes mesmo de sair da cama e já começa a rodar aquele filme mental. Tem conta para pagar e você não sabe se o dinheiro vai dar. Tem reunião no trabalho e você não sabe como vai ser a reação do chefe. Tem pendência com alguém da família, aquela conversa que você vem adiando porque não sabe como começar. Tem aquela decisão que você precisa tomar faz tempo, mas você está com medo de errar, então fica empurrando com a barriga. Tem a ansiedade do que pode dar errado. Tem o medo de errar. Tem a pressão de acertar. Tem a comparação com outras pessoas que parecem ter tudo sob controle, enquanto você está aqui sem saber nem por onde começar.
E no meio disso tudo você se pergunta: por onde eu começo? A cabeça está tão cheia que parece que qualquer passo vai ser o passo errado. Qualquer escolha vai ser a escolha errada. Aí você congela, adia, preenche o tempo com outras coisas, com distrações, com redes sociais, com qualquer coisa que te tire daquele desconforto de não saber o que fazer. Ou então, você sai fazendo tudo ao mesmo tempo, sem foco, só para dar conta, só para sentir que está produzindo, que está avançando. E no fim do dia, a sensação é de cansaço sem realização. Você fez um monte de coisa, mas não tem certeza se fez as coisas certas. Você estava ocupado, mas não tem paz. E tem outro movimento também. Tem gente que, quando não sabe por onde começar, simplesmente desiste antes de tentar. Olha para o tamanho do desafio e pensa: não vou conseguir mesmo, então nem vou começar. Melhor nem tentar do que tentar e falhar. E aí fica parado, esperando. Esperando o quê? Esperando ter certeza absoluta. Esperando ter todas as respostas. Esperando que alguém faça por você. Esperando que as circunstâncias mudem sozinhas. E enquanto espera, a vida passa. As oportunidades passam. O tempo passa. Esse é o erro comum. A gente acha que precisa ter tudo mapeado antes de dar o primeiro passo. A gente espera clareza total, um plano perfeito, a garantia de que vai dar certo. E enquanto espera isso, a gente fica parado. Ou então a gente tenta controlar tudo sozinho, forçando as coisas no nosso próprio entendimento. Como diz Provérbios, a gente se estriba na própria capacidade, na própria visão limitada. E isso pesa, porque no fundo, a gente sabe que não dá conta de tudo. A gente sabe que tem coisas que escapam do nosso controle. A gente sabe que a vida é imprevisível, que pessoas são imprevisíveis, que circunstâncias mudam. E aí vem a frustração, vem o medo, vem a sensação de estar perdido, de estar à deriva. A gente também erra quando acha que precisa entender tudo antes de obedecer, que precisa ver todo o caminho antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não funciona assim. Ele nos chama para caminhar pela fé, não pela vista. Ele nos chama para confiar, não para controlar. Ele nos chama para obedecer, não para entender. E isso é difícil. É difícil porque a gente quer segurança. A gente quer saber que vai dar certo. A gente quer ter certeza de que não vai se arrepender. Mas fé não é ausência de dúvida. Fé não é clareza absoluta. Fé é dar o passo mesmo sem ver o chão firme. É confiar que Deus está segurando, mesmo quando você não sente. Mas o caminho de Deus para hoje é diferente. Não é esperar ter todas as respostas antes de começar. É começar com o que você tem, com o que Deus já mostrou, e confiar que Ele vai conduzir o próximo passo. Hoje, você não precisa resolver tudo. Você precisa dar o passo que está na sua frente. Pode ser uma conversa difícil que você precisa ter. Pode ser uma tarefa que você vem adiando há semanas. Pode ser um pedido de perdão que está preso na garganta. Pode ser uma decisão pequena que vai abrir caminho para decisões maiores. Pode ser simplesmente parar, respirar e entregar o dia para Deus antes de sair correndo. O que importa não é fazer tudo, é fazer o que Deus está pedindo agora, com fé simples de que Ele está conduzindo. Isso não é sobre ser perfeito, é sobre ser guiado. A diferença é enorme. Quando você tenta ser perfeito, você trava porque sabe que não vai conseguir. Você fica paralisado pelo medo de errar. Mas quando você aceita ser guiado, você pode caminhar imperfeito, você pode tropeçar, você pode errar, porque a confiança não está em você, está em Deus. Ele sabe o caminho, Ele enxerga o que você não enxerga, Ele entende o que você não entende, e Ele promete que vai ensinar, vai guiar, vai endireitar as veredas. E tem uma coisa importante aqui: Deus conduz, mas Ele conduz quem caminha. Ele não conduz quem fica parado esperando que tudo se resolva sozinho. Ele não conduz quem fica só reclamando, só com medo, só adiando. Ele conduz quem dá o passo. Mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja um passo hesitante, mesmo que seja um passo cheio de dúvida, mas é um passo, é movimento, é confiança em ação. Hoje, o convite não é para você ter todas as respostas. O convite é para você confiar em quem tem. Não é para você controlar tudo. É para você entregar tudo. Não é para você fazer tudo sozinho. É para você reconhecer que você precisa de direção, que você precisa de ajuda,
que você precisa de Deus. E quando você reconhece isso, quando você traz Deus para dentro do seu dia, das suas decisões, das suas conversas, aí as coisas começam a fazer sentido. Não porque ficou fácil, mas porque você não está mais sozinho. Agora, antes de a gente continuar pedindo direção, paz, força, sabedoria, é importante alinhar o coração. Porque às vezes a confusão que a gente sente não é só falta de clareza externa, é bagunça interna. Tem coisa no coração que precisa ser vista, confessada, entregue. E Deus, com mansidão, quer mostrar isso para a gente, não para nos condenar, mas para nos libertar. Não para nos fazer sentir culpa, mas para nos fazer sentir paz. Então, vamos pedir que Ele revele o que precisa ser ajustado. Senhor, antes de pedir direção para fora, a gente pede que Tu examines nosso coração por dentro. Mostra o que está errado, o que está fora do lugar, o que está atrapalhando nossa caminhada. Pode ser orgulho, aquela sensação de que a gente precisa dar conta de tudo sozinho, de que pedir ajuda é fraqueza, de que depender de alguém é sinal de fracasso. A gente confessa que às vezes a gente quer fazer tudo no nosso próprio entendimento porque a gente quer o mérito. A gente quer poder dizer, eu consegui, foi por causa de mim. E aí a gente esquece que sem Ti, a gente não é nada. Pode ser medo. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de confiar e ser decepcionado, medo de obedecer e dar errado. A gente confessa que às vezes a gente fica parado não porque não sabe o que fazer, mas porque tem medo de fazer. Tem medo de tentar e falhar. Tem medo de sair da zona de conforto. Tem medo de confiar em Ti porque já confiou em gente e se machucou. E a gente esquece que Tu não és como as pessoas. Tu és fiel. Tu não falha. Pode ser mágoa. Alguma coisa que alguém fez. Alguma palavra que machucou. Alguma decepção que marcou. E que a gente está segurando, deixando isso ocupar espaço no coração, deixando isso contaminar a forma como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga a vida. A gente confessa que às vezes a gente guarda rancor, a gente alimenta a mágoa, a gente fica remoendo o que aconteceu, repassando o filme, justificando por que a gente tem o direito de não perdoar. E aí a gente fica preso. E a gente esquece que o perdão não é para liberar quem nos machucou, é para nos liberar. Pode ser dureza. A gente endureceu porque foi ferido tantas vezes, porque confiou e se decepcionou, porque amou e não foi correspondido, porque tentou e não deu certo. E agora tem dificuldade de se abrir, de confiar, de obedecer Tua voz, de se entregar. A gente confessa que às vezes a gente está com o coração fechado. A gente ouve Tua palavra, mas não deixa entrar. A gente sabe o que Tu está pedindo, mas não quer fazer porque dói, porque é difícil, porque exige mudança. Pode ser ansiedade descontrolada. A gente sabe que precisa confiar. A gente até diz que confia, mas fica remoendo, preocupando, tentando controlar o que não está nas nossas mãos. A gente confessa que muitas vezes a ansiedade fala mais alto que a fé. A gente ora entregando, mas 5 minutos depois já está pegando de volta. A gente diz que confia, mas não descansa. A gente diz que crê, mas não para de se preocupar. Pode ser incredulidade disfarçada de realismo. A gente ouve Tua promessa, mas não acredita que vale pra gente. A gente vê Tua provisão na vida dos outros, mas acha que na nossa vida vai ser diferente. A gente lê que Tu conduzes, mas não acredita que Tu vai conduzir os nossos passos especificamente. A gente confessa que às vezes a gente limita Teu poder. A gente coloca Tu na caixa do que a gente acha possível, do que a gente acha razoável, e esquece que Tu és o Deus do impossível. Senhor, o que for que esteja ocupando o lugar que é Teu, a gente traz agora. Não para esconder, mas para confessar. A gente reconhece que muitas vezes quer caminhar sozinho, que muitas vezes confia mais no próprio entendimento do que na Tua palavra, que muitas vezes fica paralisado porque quer garantias que Tu não prometeu dar. A gente pede perdão. Perdão por tentar ser Deus da própria vida. Perdão por viver como se Tu não estivesses presente, como se não houvesse direção, como se tudo dependesse só da gente. Perdão por não reconhecer Tua mão conduzindo. Perdão por reclamar quando Tu está ensinando. Perdão por duvidar quando Tu já provou tantas vezes que és fiel. E agora, Senhor, a gente entrega. Entrega o orgulho, o medo, a mágoa, a dureza, a ansiedade, a incredulidade. Entrega a necessidade de controle,
a necessidade de entender tudo antes de obedecer, a necessidade de ver todo o caminho antes de dar o primeiro passo. A gente confia que ao entregar, tu vais trazer paz. Não uma paz que ignora os problemas, não uma paz que finge que está tudo resolvido, mas uma paz que guarda a mente e o coração, mesmo quando as circunstâncias ainda são difíceis, mesmo quando ainda tem muita coisa sem resposta. Que tua paz, que excede todo o entendimento, nos acompanhe hoje. Que essa paz seja o sinal de que a gente está no caminho certo, de que a gente está sendo guiado, de que tu está com a gente. Se essa oração te faz bem, se inscreve para caminhar com a gente todos os dias. E escreve nos comentários: hoje, Deus conduz meus passos. Isso é um jeito simples de alinhar seu coração com o que você está buscando hoje, de declarar em voz alta, mesmo que seja digitando, que você confia, que você crê, que você está se entregando. Então, com o coração aberto, vamos colocar o dia nas mãos de Deus. Um passo de cada vez com fé simples. Pai, a gente vem na tua presença hoje sem máscaras, sem fingir que está tudo bem quando não está, sem tentar parecer forte quando a gente está fraco. A gente vem com a mente cheia, com o coração pesado em algumas áreas, com dúvidas sobre por onde começar, com medo de errar, com cansaço acumulado. E a gente vem porque confia que tu és o Deus que ensina, que guia, que conduz. A gente vem porque sabe que sem ti, a gente só vai rodar em círculos, só vai se cansar sem sair do lugar. A gente entrega agora os pensamentos deste dia. Entrega as preocupações que já estão rondando a cabeça desde que a gente acordou. Entrega a agenda cheia, a pressa, a sensação de que não vai dar tempo, de que não vai dar conta. Entrega as conversas que vão acontecer, que a gente fale o que precisa ser dito, cale o que precisa ser calado, ouça o que precisa ser ouvido. Entrega as decisões que precisam ser tomadas, que a gente não decida baseado só em emoção, só em conveniência, só em medo, mas que a gente busque tua vontade, tua direção, teu tempo. Entrega as tarefas que precisam ser feitas, que a gente faça com excelência, mas sem perfeccionismo que paralisa. Que a gente faça o melhor que pode com o que tem, confiando que tu abençoas o esforço honesto. A gente entrega tudo, Senhor, porque sabe que sem tua direção, a gente vai escolher o caminho errado. A gente vai falar na hora errada. A gente vai agir no impulso. A gente vai perder oportunidade ou vai forçar porta que tu não abriu. A gente precisa de ti. A gente depende de ti. E a gente reconhece isso hoje, sem vergonha, sem tentar esconder. Senhor, a gente pede sobriedade, mente clara, que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer pensamento que vem, por qualquer emoção que passa. Mente que discerne o que vem de ti e o que não vem. Mente que filtra, que examina, que leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Dá foco no que realmente importa. Tira de nós a tendência de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sem fazer nada direito, de estar presente no corpo, mas ausente na mente, de viver no piloto automático. Tira a pressa ansiosa que faz a gente atropelar o processo, que faz a gente querer colher antes de plantar, que faz a gente forçar porta que ainda não é para ser aberta. Dá domínio próprio para a gente saber dizer não quando precisa, mesmo quando a gente quer dizer sim, para a gente saber parar quando precisa, mesmo quando a gente quer continuar, para a gente saber esperar quando precisa, mesmo quando a gente quer agir agora. Domínio próprio sobre a língua, sobre os impulsos, sobre os desejos, sobre as reações. Que a gente não seja escravo das próprias emoções, mas que a gente seja guiado pelo Espírito. Dá calma no meio do caos. Não uma calma passiva que cruza os braços e não faz nada, mas uma calma confiante, que vem de saber que tu estás no controle, que mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle, tu tá no trono, tu tá governando, tu tá conduzindo a história. E se tu tá conduzindo a história grande, tu também tá conduzindo a minha história pequena. Pai, hoje especialmente a gente pede, conduz nossos passos. A gente não sabe tudo o que vai acontecer hoje. A gente não sabe qual decisão vai precisar tomar daqui a algumas horas. A gente não sabe que conversa vai surgir, que situação inesperada vai aparecer, que desafio vai bater na porta. Mas a gente confia que tu sabes, e a gente pede que, passo a passo, tu nos mostres o caminho. Quando for para falar, que a gente fale com coragem e amor.
Quando for para calar, que a gente cale sem ressentimento. Quando for para agir, que a gente haja com ousadia. Quando for para esperar, que a gente espere sem desespero, sem ansiedade que corrói. Guia com teus olhos, Senhor, que a gente seja sensível à tua voz, que a gente reconheça a tua voz no meio de tantas vozes que falam na nossa cabeça todo dia. Voz da ansiedade dizendo que não vai dar certo, voz do medo dizendo para não arriscar, voz do orgulho dizendo que a gente não precisa de ajuda, voz da comparação dizendo que a gente não é suficiente. Que a gente saiba distinguir o que vem de ti e o que não vem, que a gente obedeça o que tu fala e ignore o resto. Se tem decisão esperando hoje, dá discernimento. Não permite que a gente escolha só baseado em emoção, só em conveniência, só em medo do que os outros vão pensar. Que a gente busque tua vontade, mesmo que ela seja diferente da vontade da gente, mesmo que ela exija renúncia, mesmo que ela não faça sentido agora. Que a gente confie que tu vês o que a gente não vê, que tu sabes o que a gente não sabe. Se tem conversa difícil esperando, dá a palavra certa. Não permite que a gente reaja no impulso, que fale o que não deve, que magoe por mágoa, que destrua relacionamento por orgulho. Que a gente fale a verdade em amor com firmeza e mansidão ao mesmo tempo. Que a gente seja claro sem ser agressivo. Que a gente seja honesto sem ser cruel. Que a gente defenda a verdade sem destruir a pessoa. Se tem tarefa que precisa ser feita, dá força e constância. Não permite que a gente desista no meio, que procrastine por medo de não fazer perfeito, que deixe para depois o que precisa ser feito hoje. Que a gente comece, mesmo sem ter todas as respostas. Que a gente continue mesmo quando ficar difícil. Que a gente termine mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Senhor, a gente traz a família. Se tem relacionamento quebrado, se tem mágoa não resolvida, se tem distância que precisa ser encurtada, se tem palavra que precisa ser dita, se tem perdão que precisa acontecer, a gente pede tua graça. Dá paciência com quem é difícil, com quem nos tira do sério, com quem parece que não vai mudar nunca. Dá humildade para pedir perdão quando a gente errou, mesmo quando o outro também errou, mesmo quando a gente acha que o outro errou mais. Dá coragem para perdoar quando fomos feridos, mesmo quando não recebemos pedido de perdão, mesmo quando a pessoa não reconheceu que errou. Não permite que a gente endureça o coração, que guarde rancor, que cultive amargura, que alimente ressentimento. Que a gente seja instrumento de paz dentro de casa, no casamento, com os filhos, com os pais, com os irmãos. E se tem alguém que precisa de reconciliação, que hoje seja o dia de dar o primeiro passo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que o orgulho diga para não fazer, a gente traz o trabalho. Senhor, tu sabes das pressões que existem ali. Tu sabes das cobranças, das injustiças, das dificuldades, das pessoas difíceis, dos ambientes tóxicos. A gente pede sabedoria para lidar com cada situação. Dá paz no ambiente, mesmo quando as pessoas ao redor não têm paz. Que a gente leve paz, não que a gente absorva a agitação dos outros. Dá foco para fazer o que precisa ser feito com excelência, não por ego, não para aparecer, mas porque isso glorifica teu nome, porque isso é testemunho. E se tem porta que precisa ser aberta, abre no teu tempo. Se tem porta que precisa ser fechada, fecha sem dó. Que a gente não force caminhos que tu não preparou. Que a gente não insista em porta que tu já fechou. Que a gente não fique batendo onde tu não quer que a gente entre. Que a gente confie no teu tempo, na tua provisão, na tua direção. Que a gente descanse sabendo que se tu fechou, é porque tem algo melhor. Se tu não abriu ainda, é porque ainda não é a hora. A gente traz a saúde. Senhor, tu és o Deus que cura, que restaura, que renova. Se tem corpo cansado, dá descanso verdadeiro. Não só descanso físico, mas descanso da alma. Se tem dor, acalma. Se tem doença, traz cura no teu tempo, da tua maneira. E mesmo quando a cura não vem do jeito que a gente espera, mesmo quando tu escolhe nos sustentar na dor, em vez de tirar a dor, que a gente tenha paz, que a gente confie que tu és bom, que tu estás presente, que tu não abandonou, que tu tens um propósito maior que a gente não enxerga ainda. Dá equilíbrio. A gente precisa cuidar do corpo que tu nos deu, sem negligência e sem obsessão. Que a gente honre esse corpo como templo do Espírito Santo. Que a gente não destrua esse corpo com excesso, com descuido, com vícios, mas que a gente também não idolatre esse corpo,
Não faça dele um Deus. Não viva obcecado com a aparência, esquecendo do coração. Senhor, a gente pede proteção. Protege nossa mente hoje, das mentiras que vão tentar entrar, das comparações que vão tentar roubar nossa paz, dos pensamentos que vão tentar nos afastar de Ti, das acusações que vão tentar nos fazer desistir. Que a gente seja vigilante, que a gente não deixe qualquer coisa entrar, que a gente leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Protege nossas palavras, que a gente não fale o que não deve, que não espalhe fofoca, que não destrua a reputação, que não plante discórdia, que não critique por criticar, que nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem, que curem, que tragam vida, que apontem para Ti, que a gente fale menos e ouça mais, que a gente pense antes de falar, que a gente meça as consequências. Protege nossos caminhos. Nos lugares onde a gente vai estar hoje, que Tua presença vá à frente, que a gente não se coloque em situações perigosas, que a gente não se exponha desnecessariamente, que a gente não ande por caminhos que Tu não preparou. Protege nossa ida e nossa vinda. Protege no trânsito, no trabalho, na rua, em casa. Protege nossos relacionamentos. Tira da nossa vida quem precisa sair. Traz para nossa vida quem precisa entrar. E, Senhor, se tem perdão que precisa acontecer hoje, que aconteça. Perdão que a gente precisa pedir, perdão que a gente precisa dar, perdão que a gente precisa receber de Ti mesmo. Não permite que a gente fique preso em culpa do passado quando Tu já perdoou. Não permite que a gente prenda outros em culpa quando Tu nos chamou para liberar. Que a gente viva leve, livre, sabendo que Tua misericórdia é nova a cada manhã, inclusive hoje, inclusive para a gente. Pai, a gente agradece porque Tu não nos deixou sozinhos. Agradece porque, mesmo quando a gente não sabe por onde começar, Tu sabes. Agradece porque Tu não espera que a gente seja perfeito para nos guiar. Tu nos guia enquanto a gente ainda está aprendendo, enquanto a gente ainda está tropeçando, enquanto a gente ainda está crescendo, enquanto a gente ainda erra. Agradece porque Tua paciência não tem fim, Tua bondade não falha, Teu amor não desiste, Tua misericórdia não acaba. Agradece porque hoje é uma nova chance. Não porque ontem foi perfeito, mas justamente porque ontem não foi, e Tu ainda assim nos dá hoje. Não porque a gente merece, mas porque Tu és gracioso. Não porque a gente conquistou, mas porque Tu és fiel. Agradece porque cada manhã é um recomeço. Cada dia é uma página em branco. Cada momento é uma oportunidade de escolher de novo, de confiar de novo, de obedecer de novo. A gente reafirma a confiança. Confiança de que Tu vais conduzir nossos passos hoje. Não todos os passos da vida, não todo o caminho de uma vez, mas os passos de hoje. E isso é suficiente. A gente não precisa enxergar todo o caminho. A gente só precisa enxergar o próximo passo e confiar que Tu estás à frente, que Tu estás preparando o caminho, que Tu estás abrindo porta, fechando porta, conduzindo. Que a gente caminhe hoje com fé simples, sem complicar, sem exigir garantias que Tu não prometeu, sem pedir sinais que Tu não precisa dar. Que a gente caminhe dependente, sabendo que sem Ti a gente não vai a lugar nenhum, que sem Tua direção a gente só vai se perder. E que a gente caminhe obediente, fazendo o que Tu mostrar, mesmo quando não entender completamente, mesmo quando parecer pequeno, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando não receber aplausos. Dá firmeza para a gente permanecer nesse caminho até o fim do dia. Porque a gente sabe que vão vir distrações, vão vir tentações de voltar para o piloto automático, de voltar a confiar só em nós mesmos, de voltar a tentar controlar tudo, mas que a gente volte sempre para Ti. Quantas vezes for necessário, que a gente volte, que a gente reconheça a Tua voz, que a gente obedeça a Teu chamado, que a gente confie no Teu cuidado. A gente pede isso tudo no nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Você não precisa vencer tudo hoje. Você não precisa resolver todos os problemas, fechar todas as pendências, acertar todas as decisões, conquistar todas as metas. Você só precisa caminhar com Deus hoje, um passo de cada vez. E quando você não sabe qual é o passo, você para, respira, pede direção e dá o passo que está na sua frente. Pode ser um passo pequeno, pode ser um passo que ninguém vai ver,
Pode ser um passo que parece insignificante, mas se é o passo que Deus está mostrando agora, é o passo certo. Deus vai conduzir o resto. Essa é a misericórdia diária dele. Não é sobre performance, não é sobre impressionar, não é sobre parecer que tem tudo sob controle. É sobre presença. Presença de Deus na sua vida, guiando, ensinando, endireitando as veredas, conduzindo os passos. Hoje é uma nova chance. Não porque você merece, não porque você fez por onde, mas porque Deus é gracioso, porque Deus é fiel, porque Deus não desiste de você. E nessa fé simples, nessa confiança humilde de que Ele está com você, você pode caminhar, você pode tentar, você pode errar e levantar, você pode tropeçar e continuar, porque o que importa não é a perfeição, é a direção, e a direção vem de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não depende de circunstâncias, que não depende de você ter tudo resolvido, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus hoje e sempre. Que você caminhe em paz, que você descanse em paz, que você viva em paz. Não uma paz que finge que tudo está bem, mas uma paz profunda que vem de saber que, aconteça o que acontecer, Deus está com você, Deus está guiando você, Deus está cuidando de você. Um passo de cada vez. Com fé, com confiança, com esperança. Bom dia, bom caminho. Deus conduz seus passos hoje.